Então, boa noite, boa tarde a todas as pessoas presentes em seus diferentes fusos horários. É com alegria que nós iniciamos mais uma conferência GEICS. E hoje nós contamos com a presença, com a honra, né, da presença da professora doutora Julie Fouquet, que está conosco para discutir questões relacionadas ao tema Desvelando a Diversidade, Rompendo Tabus, a Lesbianidade. A professora é socióloga, é doutorada em sociologia pela Universidade Paris III, Sorbonne, é investigadora integrada do CEDREF, da Universidade de Paris 7, de Diderot, que em uma tradução livre para o português seria algo como Centro de Ensino, Documentação e Pesquisa para Estudos Feministas, e é membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre a lógica da filosofia para a Universidade de Paris 8, Vincennes Saint-Denis, também em tradução livre, é importante destacar. De momento, é professora no Departamento de Filosofia da mesma universidade, é ativista, lésbica feminista, teórica e escritora, profundamente interessada e comprometida com a América Latina e com o Caribe. Tem produção importante em diversas áreas, atuando principalmente em investigação sobre movimentos sociais, processos revolucionários, guerras, pós-guerra e democratização e mundialização neoliberal, entre outros tantos temas. E já agora convido a todas e todos presentes para acederem ao site, o site da professora, www.jurifeuque.com. Nós podemos, inclusive, colocar o endereço no nosso chat para facilitar o acesso de todos que estão conosco. Já agora, é importante destacar que nós estamos gravando essa transmissão para também retransmissão por parte de outras pessoas interessadas, de outros membros do nosso grupo de estudos. Ah, Em nome do GEICS, eu quero destacar a honra que é tê-la conosco, professora, e estar conosco para debater enfim, falar de tantas ideias que a professora já vem discutindo e trabalhando ao longo de sua vida, de estudos e de investigação. E quero propor que nós façamos a organização desse momento da seguinte forma. Então, um momento inicial de entre 20 a 25 minutos para uma exposição inicial. Depois, já próximo mais ou menos desse intervalo, se a professora quiser, eu posso sinalizar, se não, fique à vontade em relação à questão do tempo. Na sequência, nós abrimos para perguntas e demais intervenções das pessoas presentes. E, claro, já posso ressaltar que, caso ao longo da exposição inicial alguém já quisesse colocar alguma questão ou mesmo algum comentário, pode utilizar o chat e nós podemos organizar o debate logo a seguir. Bom, eu acho que é isso. Passo agora a palavra para a professora. Ah, e é isso. Boa noite a todos e bem-vindos. Muito obrigada. Estou muito contenta de estar com vocês. Eu peço licença porque estou falando uma coisa que é mais bem portunhol do que português. Vou tentar me dar a entender. Se fosse algum problema, se eu estivesse falando coisas erradas, incompreensíveis, e assim vocês podem fazer gestos ou assim me deixar saber que tem alguma dificuldade. E também estou com duas pantalhas, eu não estou muito segura se como que é, estou com o chat aqui, a coisa lá, não sei muito bem. Isso falado, estou muito contenta de estar com vocês. Quando vocês querem falar alguma coisa, também podem falar, podem me interromper para porque acho que se tem perguntas, muitas vezes as outras pessoas também têm a mesma pergunta, não estão entendendo bem, então é muito útil para todas as pessoas se vocês têm especialmente perguntas de compreensão, dúvidas, quanto estou, mientras que estou falando, né? Tá bom? Vocês
vocês estão concordando com me interromper e fazer pergunta de ser necessário? Sim? Ok. Obrigada. Eu também vou tentar olhar o chat, mas não estou segura que a minha cabeça vai dar para falar, olhar o chat, fazer o PowerPoint, etc. Então, e também o PowerPoint, apenas eu coloquei para ter algumas imagens e algum suporte, mas não está muito construído. É mais bem o que queria expor para vocês, e isso também depende do que vocês querem que eu fale, porque posso falar mais ou menos em diferentes níveis da questão da lesbianidade. Eu estava pensando falar especialmente do trabalho da Monique Wittig, logo de ter colocado algumas outras autoras, mas estava pensando que vocês podiam estar interessados, interessadas em o trabalho da Monique Wittig, mas não sei se é bem a seu caso. O que vocês acham? A Pro- temática as lésbicas não somos mulheres. Seria essa a temática. Professora, acredito que pode avançar, sim, com essa sua abordagem, não há problema. Caso surjam algumas questões em relação a outros trabalhos ou a outros pontos realmente que a professora também investigue, os colegas podem sinalizar no chat, não há problema, nós podemos organizar esse debate posterior, mas se quiser seguir por essa linha, não há problema algum. Ok, perfeito. Então, queria começar. Você me apresentou muito bem, mas também tem algumas coisinhas um pouco desfasadas, e também eu gosto sempre de situar o meu lugar de fala, então vou fazer isso também. Então, só quero dizer que já não sou parte do CEDREF, isso foi quando eu estava professora vamos dizer, docente de Sociologia na Universidade de Paris 7, e agora já me mudei totalmente para Paris 8, onde sou professora de filosofia, como você bem falou, no laboratório de estudos de filosofia contemporânea. Então, são duas coisas já distintas, né? Eu já fiz essa mudança há 3 anos atrás, e é muito interessante agora estar com pessoas que são filósofas e filósofos. E queria me situar em 3 tipos de relações sociais estruturais, que as 3 acho que são importantes, e que são as relações sociais estruturais, ou relações de poder de raça, de classe e de sexo. Eu falo sexo e não falo gênero, tem a ver com a posição teórica política da Monique Wittig, e vocês vão entender talvez melhor logo, mas então, nas relações sociais de o que chamam de sexo, quando eu nasci, eh, o médico, a médica, não sei, achou que eu era fêmea, e então falaram que ia me tornar mulher. Também, quando eu nasci, imediatamente fui considerada francesa e branca. Branca, não sei porque as pessoas também eram brancas, então não acharam que eu era branca, mas de fato sou francesa. Quer dizer, tem uma nacionalidade de um país muito privilegiado, colonial, e que agora passou a ser o segundo vendedor de armas e de doutrinas militares no mundo. E acho que isso é dado muito importante para colocar, porque tem a ver com relações sociais de poder muito profundas, que atravessam tanto o norte como o sul, e estruturam, vamos falar, a situação mundial contemporânea, né? E nas relações sociais de classe, a minha mãe e o meu pai eram de classe privilegiada, e eu estudei, e agora estou numa profissão que faz com que eu ainda esteja numa posição social privilegiada, e como professora já estou no nível mais alto, que também não é alta classe social, mas é uma posição de privilégio muito grande nesse mundo que agora é muito informalizado, né? Todo o trabalho muito informalizado. Agora, isso como eu estou ubicada sociologicamente, né? Mas também queria fazer uma diferença entre, pode existir, pode não existir, mas pode existir uma diferença entre o posicionamento social
mais objetivo e o posicionamento mais subjetivo ou mais político nessas três relações sociais. Então, o que estou fazendo com isso que estou colocada socialmente? E então eu queria dizer que nas relações sociais e estruturais de classe, estou tentando combater o sistema capitalista e combater os privilégios da classe dominante, né? No nível das relações sociais de raça, como pessoa branca, fazendo parte da raça, entre aspas, branca, e do país do norte, estou tentando combater o colonialismo e as diferentes lógicas racistas. São diferentes racismos, incluindo o racismo islamofóbico, que agora na França está muito alto e é um dos mais fortes, eu acho. Mas também antissemitismo e também racismo contra as pessoas negras e as diferentes formas de racismo, né? E nas relações sociais estruturais de sexo, mesmo tendo sido declarada, considerada fêmea e queria me tornar mulher, eu me coloco numa posição feminista e mais ainda numa posição de lésbica, e isso quer dizer que estou tentando não seguir sendo, não ficar mulher. Eu estou tentando escapar à classe das mulheres e também destruir a classe das mulheres e a classe dos homens. Porque eu acho, com a Monique Wittig, que as lésbicas não somos mulheres, nem queremos ser e queremos terminar, acabar, abolir as classes de sexo. Isso é o que eu vou tentar falar agora. Como está o idioma, volume sonoro? Como está todo? Está bem? Obrigada. Volume ótimo, idioma ótimo, o uso das palavras está muito bem. Pode continuar. Muito obrigada. Então, eu queria homenagear, de certo jeito, as lésbicas, a grande diversidade das lésbicas, e começando com essa linda foto de lésbicas brasileiras, também essa outra imagem. Lembrar que o Brasil inventou que o dia 29 de agosto seja o Dia Internacional da Visibilidade Lésbica. Isso é um cartaz que fizeram uns anos atrás, que eu gostei muito, porque aqui na França estamos longe disso, e adorei esse cartaz. E queria também lembrar os nomes da Marielle, logicamente, da Mônica, da Alessi Brandão. Estou nomeando umas lésbicas importantes no Brasil, a Luana Barbosa, a Rosângela Castro, que cofundou o grupo Felipe de Sousa, que foi o primeiro grupo de lésbicas negras, também a Neuza das Dores Pereira e a Betty Carvalho, que eu conheci no encontro, acho que era o quinto encontro lésbico continental, que foi no Rio de Janeiro, que foi muito interessante para mim, muito forte, a experiência com elas, com o trabalho delas, e com isso dizer que a lesbianidade tem muitas formas e tem uma participação muito importante de lésbicas brasileiras, de lésbicas afros, tem também lésbicas indígenas, tem lésbicas de diferentes classes, de diferentes... Bom, tem uma diversidade muito grande e tem muitas lutadoras importantes. Agora, eu queria me centrar hoje, também por consideração do tempo, no trabalho um pouco velho, mas acho muito atual, da Monique Wittig, que acho que vocês conhecem, né? Vocês conhecem a Monique Wittig? Se não, se uma pessoa, Sérgia, conhece as demais? Não? Ah, então. A Juliana também está dizendo que sim, Juliana Souza. Ah, Juliana, perfeito. Mas se as outras pessoas não conhecem, então bem vale a pena o que eu vou fazer hoje. Monique Wittig nasceu no 35, morreu no 2003, nasceu na França e ela morou quase que a metade da vida dela nos Estados Unidos, porque ela teve que ir embora da França. Primeiro foi uma escritora muito conhecida, ela publicou um pouco antes dos 30 anos
uma novela, um romance, que teve muito êxito, que foi muito famoso, muito novedoso, muito felicitado, parabenizado, etc. Mas logo ela entrou no movimento feminista e logo no movimento lésbico, foi das mais radicais, e isso fez com que logo de mais ou menos 10 anos entrou em confronto muito forte dentro do movimento feminista e, melhor, ela foi, também namorou com uma estadunidense e ela foi para Estados Unidos no 76 para morar lá e para trabalhar lá como professora de literatura e lá estando também no movimento lésbico estadunidense, participando em uma conferência no 78, ela falou uma frase que ficou muito famosa, ela falou que as lésbicas não eram mulheres. Essa frase, essa posição política que eu queria conversar com vocês hoje. Outra imagem da Monique Wittig. Vocês podem ver a frase da cima? Ou tem verde? Segundo. Porque, Sim, sim, você consegue ver. perfeito. As lésbicas não são mulheres. Exato. Ela falou isso também, é o fim de um texto muito importante que ela escreveu. E por que ela fala que as lésbicas não são mulheres? Isso ela não fala por conta de as lésbicas serem um pouco femininas, não é isso para nada. O que ela quer dizer é uma coisa muito política, ela quer dizer que as lésbicas, a característica dela é uma característica política, elas tentam fugir, elas fogem das relações sociais de apropriação não apenas sexuais, sino que de apropriação social, econômica, ideológica de parte dos homens, e também não apenas fogem, mas também combatem diariamente, dia a dia, com todas as suas forças, elas combatem a lógica heteropatriarcal, para dizer. E isso, para entender bem isso, é preciso entender bem, ela estava muito relacionada com uma corrente teórica que foi chamada o feminismo materialista francófono, que é diferente, tem uma diferença relativamente importante com a teoria do gênero. Eu vou tentar explicar e vamos ver se vocês entendem bem, senão eu vou tentar explicar melhor. Mas eu fiz essa diapositiva. Quero ver. Isso. Então, geralmente, o que as pessoas conhecem que é uma teoria que foi proposta logo do trabalho da Wittig, vamos dizer, foi proposta ao começo dos anos 70, não é logo do trabalho da Wittig, é logo das suas primeiras formulações, vamos dizer, mas no ano 73, mais ou menos, a socióloga inglesa chamada Anne Oakley, às vezes falam que foi a Gayle Rubin dos Estados Unidos, mas é a mesma ideia, falam do sistema sexo-gênero. Nesse sistema sexo-gênero, falam que tem fêmeas, passam através de um processo de socialização e se tornam mulheres. Tem machos, socialização, se tornam homens. Né? Vocês conhecem essa lógica, né? Vocês são familiares disso. E, então, a ideia seria que no nível do sexo seria um nível biológico da diferença das fêmeas dos machos, e logo tem um processo um pouco misterioso da socialização, e a diferença biológica se tornou uma desigualdade social. Isso é o que vocês conhecem do sexo-gênero, não é? Sim? Sim, Perfeito. Mas a corrente teórica, política, materialista, feminista materialista francófona, fala que não é assim. Elas têm uma perspectiva muito mais materialista e de classes sociais, e então elas acham, e eu também acho,
que, mais bem, as mulheres e os homens, é uma definição, um entendimento que prescinde da biologia, corta a biologia. Acham que as mulheres e os homens existem como duas classes de sexo que são construídas por meio de, por conta de uma relação social estrutural de poder. Não é uma fêmea que se torna mulher e um macho que se torna homem, é uma classe de homem que fabrica uma classe de mulheres, através dessa relação de poder organizada em torno à organização do trabalho doméstico, sexual, procreativo, de atenção, etc, etc. Isso é outro desenvolvimento teórico que agora não vou detalhar. Está mais ou menos claro? Só Sim, para sim, ver? sim, pode continuar. Perfeito. Só volto para trás, fêmea, mulher, e aí, mulher, homem. E então, o pensamento straight, que é também o título de um texto da Monique Wittig muito importante, que termina falando que as lésbicas não são mulheres. O que significa, o que é o pensamento straight? Vocês jamais ouviram falar do pensamento straight? É um conceito totalmente desconhecido? Bom, perfeito, é o conceito central da Monique Wittig. Isso significa, ela fala pensamento straight, fazendo todo uma análise do pensamento, especialmente de Lacan e de Claude Lévi-Strauss, da antropologia dominante na época e do psicoanálise, dominante também na época, não? Lacan, Lévi-Strauss. Ela fala que eles e todas aqueles que trabalharam na mesma linha jamais questionam, tem como fetiche vários conceitos, que são os conceitos do pensamento straight, e os conceitos centrais são homem, mulher, heterossexualidade, natureza, etc. Então, em realidade, o que ela quer dizer é que o pensamento straight é outra palavra para dizer a ideologia da diferença sexual. Estou dando muita informação ao tempo, não sei se vocês conseguem, mas pensamento straight quer dizer heterossexual em inglês, é slang para dizer heterossexual, né? Mas quando ela fala pensamento straight, que às vezes foi traduzido pensamento heterossexual, o que ela quer dizer é a ideologia da diferença sexual. A ideia, a afirmação que nunca tem sido demonstrada, porque eles nem se ligam que teria que ser demonstrado, mas a afirmação de que existe uma diferença, a gente não sabe exatamente onde está a diferença, mas que existe uma diferença irredutível entre mulheres e homens. A diferença sexual, o que eles chamam a diferença sexual. Mas quando você está procurando essa diferença, é muito difícil achar precisamente onde que é. Muito difícil demonstrar que tem uma diferença fundamental entre pessoas chamadas homens e pessoas chamadas mulheres. E quando você procura na biologia, não acha uma diferença, acha uma variedade. É isso, fundamentalmente. Então, é isso. A ideia da Monique Wittig é que as lésbicas são acusadas de não ser mulheres verdadeiras. E isso é como uma contradição com a ideia, ao mesmo tempo que as mulheres são criaturas naturais, e naturalmente diferente dos homens que também são criaturas naturais. Então ela fala, como lésbica, eu sou chamada de falsa mulher. Isso é um índice, uma prova do que as mulheres e os homens não são naturais.
Isso é uma brecha para começar a combater a ideologia da diferença sexual, a ideologia naturalista, a naturalização da opressão das mulheres. E isso é o mais importante do ser lésbica. Quer dizer, tudo isso quer dizer que, para Monique Wittig, a temática central da lesbiandade não é a sexualidade, não é o fato de ter relações sexuais ou amorosas com homens ou com mulheres. É uma coisa bem mais geral, bem mais ampla, bem mais política, é a crítica das categorias de sexo e a crítica da categoria mulher, na que as pessoas chamadas mulheres estamos fechadas, trancadas, encerradas, estamos diferenciadas, estamos alterizadas pela classe dos homens em vista a uma opressão e exploração. Vejo um pouco de cansaço. O que quer fazer? A ver, isso não é outra imagem da Monique Wittig. Não, apenas queria ensinar para vocês, na mesma época da Monique Wittig, para vocês lembrar também outras pessoas, outras lésbicas importantes. Sabem quem é essa mulher? É um público não muito preparado em lesbianismo, né? Vocês não conhecem essa mulher? A ver. É Audre Lorde, uma muito importante também escritora e teórica e poeta lésbica afro-estadunidense. Um grupo que também, na mesma época, no mesmo ano que Wittig escreve que as lésbicas não são mulheres, essas mulheres de Boston, do Combahee River Collective, elas escreveram a Declaração Feminista Negra, na que elas falaram que elas estavam lutando ao mesmo tempo contra o patriarcado, o capitalismo, o racismo e a heterossexualidade. Foi um grupo muito importante a nível teórico e político também, e são totalmente contemporâneas da Monique Wittig. E elas tiveram a ousadia de falar e de lutar ao mesmo tempo, com a mesma energia, contra o racismo, patriarcado, capitalismo e heterossexualidade. E essa ela é uma das fundadoras desse grupo, uns anos atrás. O nome dela é Bárbara Smith, é uma das minhas heroínas. Eu acabo com essa foto porque acho que é muito chamativa, né? Bárbara Smith tem escrito muitas coisas, logo também participar no Combahee River Collective, ela tem muito trabalho teórico, político bem interessante, que também estou recomendando para vocês. Eu acho que estou terminando assim para dar espaço para as perguntas, considerações de vocês, porque se vocês é a primeira vez que estão descobrindo mais ou menos o trabalho da Monique Wittig, acho que precisamos conversar melhor. Sim, sim. Assim, eu não, eu acho que talvez também não tenha também contextualizado que nós o grupo iniciou do grupo, como falei anteriormente, né, de um grupo de estudantes do doutoramento em sociologia, mas com linhas de pesquisa diversas. Então, por isso, enfim, alguns têm um aprofundamento maior dentro de algumas temáticas na sociologia do que outros, e daí a ideia do grupo realmente de trazer debate e conhecimento e troca de ideias nessas diversas linhas. Bom, mas eu já agradeço de antemão todos os nomes que foram apresentados. Tomei nota aqui, também farei o dever de casa após esse primeiro momento, para que no próximo encontro já possamos, inclusive, debater, se for o caso, sobre esses outros nomes. Mas agora eu convido os colegas
ficarem à vontade, abrir os seus microfones para colocações e perguntas, etc. Posso? Por favor. Professora, muito obrigada pela apresentação. Eu conheço pouco da Wikig, o que eu conheço foi escrito pela Blutter, sobre esse debate, principalmente relacionado com o discurso, é uma coisa que me interessa muito. Eu sou da ciência política, mas eu estudei na tese essa questão do discurso da ideologia de gênero. E eu acho que a Wittig fala muito sobre isso, como a linguagem também é importante em toda essa construção dessa diferença, né? E como ela baseia. Se eu não me engano, é dela também a frase que a criança ganha vida a partir do momento que alguém diz é menino ou menina, né? Que até então é tipo um feto. É uma coisa inanimada. Então, a partir do momento que alguém fala é menino ou é menina, parece que ganha vida. Então, essa coisa de como a linguagem, o discurso acaba colocando pessoas e formas de vida em conceitos pré-formatados de como se deve ser e tudo mais, me interessa muito. Assim, eu acho que é uma coisa que, principalmente no mundo de hoje em dia, com toda a tecnologia, né, com tudo que a gente tem de acesso à informação, a gente não está prestando muita atenção em como essa informação está sendo passada e reproduzida, né? Todas essas relações de poder que estão sendo discutidas aí desde sempre. É, não é bem uma questão, é mais um comentário, assim. Na França, o movimento antigênero, ele é bem forte, assim como no mundo todo tem crescido bastante, mas principalmente nessa questão relacionada com a educação, no debate da educação sexual para crianças, né, do debate sobre gênero, sobre sexo nas escolas e tudo mais. Se você pudesse me dar um panorama, assim, rapidinho de como está a situação na França agora, principalmente agora com esse avanço da direita na Europa em geral, eu gostaria bastante, porque, como a gente estava debatendo aqui antes, né, no Brasil a gente passou por Bolsonaro, que usou como palanque de campanha, né, como pauta de campanha, o combate à ideologia de gênero. A gente tem agora aí na Argentina o Milei, em Portugal está crescendo o Chega também com esse discurso conservador, aqui na Espanha o Vox. Então, como essa questão, toda essa diferença sexual e esse debate né, do conservadorismo e antigênero encaixa aí num debate da VT. Obrigada. Obrigada a você. Na verdade que essa temática, não sei, eu tenho a impressão que na França, ou estou segura, ainda não é tão forte como tem podido ser no Brasil e na Argentina. Mas teve momentos que foi muito debatido. Uns anos atrás queriam fazer um programa de educação para a igualdade. Esse programa foi desmontado por conta do não sei o que, vai aprender os filhos a masturbar-se, não sei o quê. Obviamente, mentira. E agora está mais assim como pouco a pouco. Mas tem oposições muito fortes e a extrema-direita está muito forte. Só que agora os temas mais fortes ainda são Palestina, a situação tão terrível que estão vivendo as pessoas na Franja de Gaza e também na Cisjordânia, e assim. E também a situação econômica, que é muito econômica, ambiental, que faz com que as outras temáticas fiquem um pouco mais por embaixo, assim, menos visíveis. Mas tem uma, vamos dizer, os adversários da extrema-direita, acho que são principalmente as pessoas árabes e muçulmanas e racializadas. E logo, e as pessoas negras também. As mulheres negras, mulheres muçulmanas, as mulheres árabes, são as inimigas principais. E então, aqui colocam a questão do gênero, a questão da colonialidade, a questão do woke, todo é uma coisa, uma mescolança só. Também uma coisa que é verdadeira, é certeira, é que a gente está se censurando agora quando está pensando organizar coisas, como que está falando um pouco mais assim discretamente certas temáticas, não tanto o gênero, mas a questão de colonial e certos
Você sabe que tem certas palavras que é melhor não escrever assim na frente, para não ter problemas. Então, na verdade, em realidade, está bem preocupante. E a outra coisa, não é exatamente a pergunta de você, mas acho bem importante, é que toda a questão da educação sexual, eu acho que é super importante, mas teríamos que falar mais da violência. Eu acho que a importância da violência contra as crianças, especialmente as crianças consideradas como niñas, como futuras mulheres, e também contra dos meninos, mas acho que é um pouco diferente, é tão enorme, tá? Como não apagando, mas atravessando a sexualidade de um jeito que a gente ainda não consegue dimensionar, eu acho realmente. E em isso a pedocriminalidade incestuosa. Acho que é uma temática assim. Então, isso eu queria deixar assim colocado. E sobre a questão, uma coisa que não expliquei bem, porque acho que precisa bastante tempo, mas acho que é melhor dizer, é que em francês temos duas palavras, dois conceitos que em espanhol, português e inglês são traduzidos por uma coisa só, que é relações sociais. E relações sociais em português, espanhol e inglês pode querer dizer interpersonais, relações interpersonais, cotidianas, na vida banal, comum e corrente, e também pode ser usado para se referir às relações sociais estruturais. Tem os dois níveis que estão um pouco assim como mesclados. Com o francês temos a sorte de ter rapport sociaux, que é a coisa mais estrutural, mais de poder, mais abstracta, e a Monique Wittig e as outras feministas francófonas materialistas, elas estão pensando em relações sociais estruturais. Estamos falando de homens e mulheres como grupos abstractos, em certo jeito. O poder é muito concreto, a opressão é muito concreta, mas as classes de sexo são abstrações. É diferente em inglês, por exemplo, também a Judith Butler, eu acho que ela tem lido Monique Wittig mais pensando nas relações interpersonais cotidianas, mais concretas. E é um enfraquecimento do trabalho da Monique Wittig. É uma mal compreensão, vamos falar. Então, porque Monique Wittig trabalhou muito a questão do discurso, da linguagem, etc., mas também trabalhou muito a questão muito política, muito de classe de sexo estrutural. Perdão por insistir, mas é bem importante. E uma coisa, a coisa que ela propõe não é uma luta das mulheres, é uma luta para acabar com as mulheres, para terminar, para abolir as mulheres e os homens. Então, ela não está. É uma proposta diferente, que às vezes as pessoas não terminam de entender bem, porque estamos muito acostumadas a falar: eu sou mulher, eu estou lutando com as mulheres, como mulher, para as mulheres, não sei. Eu vou te dizer: não, a gente está lutando para acabar com a heterossexualidade como sistema político que cria o grupo dos homens, a classe dos homens e a classe das mulheres. É isso o objetivo. Não é acabar com os homens matando, não é acabar com a heterossexualidade, proibindo as práticas sexuais, não é isso. É uma coisa ideológica, mas é muito importante, é muito profunda. Isso é como uma descolonização, poderíamos falar, da mente tão impregnada do mito das mulheres, o mito da mulher, do mito do homem, mas sobretudo o mito da mulher. Porque o homem é neutro, é universal, é todo, né? Mas a mulher é um mito e queremos sair, queremos romper esse mito. Muito obrigada.
Professora, seria possível retirar o- a apresentação? Porque aí nós conseguimos. Aí, Pronto, ficou ótimo. Muito obrigada. Então, mais algum colega? Qual vocês? Se ninguém Sim, mas tiver, sim, eu tenho uma fica à vontade. pergunta. A senhora na frente, à vontade. Posso? Por favor, Daniele, fique à vontade. É um gosto, como dizem em Portugal, e um prazer, como dizemos no Brasil, estar com a professora e também com vocês. Eu sou do Direito da UMIN, estou no doutoramento, então até tenho interesse depois em saber um pouco mais do grupo de pesquisa de vocês, porque no direito, como sabem, né, a visão é mais quadradinha, é um pouco mais difícil é, estudar gênero, né, pela ótica ali do pessoal do direito. Mas, enfim, no Brasil eu desenvolvi, eu atuei nas questões de gênero e direito, e eu tenho uma pergunta para a professora, que é no seguinte sentido, né, que eu também trabalho profissionalmente no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas no Brasil, atuo nessa área. E no Brasil, todas as mulheres e meninas recebem a proteção pela Lei Maria da Penha, né? E não tem essa distinção, mulheres trans, lésbicas, né? Não há essa distinção, todas estão abrangidas pela lei. Todavia, na minha atividade profissional, inclusive eu constatei isso na pesquisa de mestrado, o acesso à justiça é muito restrito por parte de mulheres lésbicas, né, nos relacionamentos homoafetivos. Eu gostaria de saber, ouvir da professora, de que forma nós poderíamos ampliar esse acesso à justiça nessas situações para proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Se algum, é claro, né, pode ser que o próprio sistema, considerando aí que existe uma violência estrutural, pode impedir o acesso já, né, limitar de certa forma. Mas de que forma nós poderíamos ampliar, uma vez que elas também, todas as mulheres passam por violências de gênero, e especialmente também no caso, né, da doméstica e familiar também, e como nós poderíamos atuar de uma forma mais efetiva para ampliar essa proteção. Acho que tem várias dimensões na sua pergunta. Não estou segura se estou entendendo perfeitamente, mas acho que tem várias coisas, porque uma coisa é proteger as lésbicas da violência. Agora não estou lembrando o nome não, mas estou acompanhando um trabalho de tesis, acho que de uma colega brasileira, sobre isso, sobre as lésbicas confrontadas com a violência heterossexual, porque tem uma violência que seria contra as lésbicas para tornar as lésbicas, tentar tornar as lésbicas heterossexuais, estupro específico, etc. Ou tem uma violência lesbofóbica, essa violência existe, isso precisa certo tipo de atenção. Agora, também tem uma violência, poderia ser uma violência dentro do relacionamiento lésbico. Eso es otro tipo de violencia y se necesita otro tipo de atención. Sí, estupro correctivo, exactamente, sí, correctivo, entre aspas. A violência dentro de um casal de lésbicas pode existir, mas acho que tem que ser analisado talvez de um jeito um pouco diferente a violência patriarcal, porque as condições são diferentes, e eu acho que eu como lésbica, por exemplo, pode ser que eu não vou querer falar disso com um terapeuta que não seja feminista, para começar, e também que não tenha um preparo sobre como podia ser a vida de uma lésbica, né? E também se sou uma lésbica negra ou se sou uma lésbica negra de classe popular, ainda com mais razão eu vou
querer um tipo de atenção mais específica, mais que possa entender a minha situação concreta, né? Então, isso eu mandei no chat, eu mandei o link. Eu tenho um livro traduzido em português e publicado no Brasil, que o primeiro capítulo é sobre violência doméstica, paralelos entre violência doméstica heterossexual e tortura política, que acho que poderia interessar você, por isso, ou vocês, por isso eu coloquei o link, porque aí estou tentando explicar muitos elementos sobre como eu acho que podemos entender a violência, etc, etc. É um começo de... Não sei se respondi mais ou menos a pergunta da senhora. Obrigada, professora. Professora, boa tarde novamente, boa noite, no caso. Estava pensando aqui na sua fala, fiquei extremamente chamada a atenção por ela, por várias questões. Inicialmente, antes de fazer o doutorado, antes de tudo, fiquei durante muito tempo procurando algum material que me dissesse a diferença entre a concepção de sexo-gênero francófona ou a visão hegemonizada de gênero, que no caso do Brasil que ficou dominante por várias dimensões. Em algumas entrevistas já antigas de feministas de segunda onda aqui no Brasil, nesse caso foi Heloísa Buarque de Holanda, ela disse que a perspectiva de gênero anglófona dominou o cenário acadêmico brasileiro por uma espécie de invasão, que muitas vezes era também a falta de uma expressão em língua portuguesa para aquilo. Apesar de boa parte dos doutorados das feministas daquela época terem sido constituídos na França, a visão inglesa ou anglófona tomou muito vulto na época. E eu fiquei com essa perspectiva, procurei durante muito tempo, não consegui. As materialistas francesas, como a senhora cita agora, nesse ponto, são aquelas que mais avançaram nessa diferença sexo-gênero, né? E a senhora estabelece paralelos bem interessantes aí. E fiquei pensando em algumas questões. Por exemplo, quando se discute essa temática da heterocompulsividade social, não é? Hoje mesmo eu escutei de uma pessoa, uma educadora, uma professora, dizer o seguinte: parece que ser hétero hoje é um problema. E as pessoas estão colocando essa discussão como uma revanche, como se pudesse acontecer uma coisa dessa, de quem não tem a heteronormatividade como referência. Então, se eu não sou, eu não posso falar. E aí foi muito interessante quando a senhora começa sua fala com o lugar de fala, não é? De onde se fala, para quem fala, com qual intuito se fala. Eu estava observando já há algum tempo, a senhora colocou aí o SS Corpo e eu lembrei, tem o livro O Patriarcado Desvendado, né? Que a senhora faz a introdução, que é esse daqui. E aí coloca essa dimensão e essa explicação que falta na base, tanto na base da escola a nível fundamental e médio, eu não sei como chama na França, o básico da educação de crianças e adolescentes, como também está faltando um letramento de gênero em várias perspectivas, não sendo uma perspectiva, a nível acadêmico também, não é? Porque nós ficamos com essa visão, e não estou dizendo que é certo ou errado, é uma questão de perspectiva, não é? Que Butler traz, porque Butler agora é uma questão mais divulgada no Brasil, as traduções são mais difíceis, sei lá, quando a senhora começou a fala, eu só me lembro, eu só tenho esse livro dela, não existe outro em português fácil de achar, não é? O Pensamento Hétero. E aí eu fico imaginando como conseguir esse material, a formação das pessoas que oferecem esses cursos de gênero e letramento de gênero e outras discussões, e o quanto a expressão gênero ficou extremamente poderosa, não é? Ao ponto de algumas feministas dizerem que gênero ultrapassa até a ideia de feminismo
Então, a luta feminista muitas vezes passa a ser invisibilizada por conta da discussão de gênero lá em cima, o que gera um debate, e eu acho que o debate nesse aspecto não é ruim, muito pelo contrário, é interessante, e avançar nessas discussões. Então, portanto, quando a senhora traz essa perspectiva, eu fico extremamente feliz, porque é muito difícil, pelo menos em língua portuguesa, achar essa discussão de forma mais rápida, não é? E também perceber que nem tudo que a gente lê agora foi inventado agora, de fato, né? É fazer uma genealogia desse processo, procurar realmente e se embebedar das discussões. E uma coisa que eu também concordo demais é a educação sexual nas escolas. Isso, o nosso grupo, algumas pessoas do nosso grupo estão escrevendo, tentando discutir o quanto isso é difícil, o quanto isso é utilizado como bandeira de questionamento, né? Sobretudo pela extrema-direita, hoje em dia cada vez mais forte, mas é só um travestido, né? dessa discussão, porque sempre foi criticado. Então, tentar questionar e tentar educar as crianças nesse aspecto passam a ser uma dificuldade. Então, desde já agradeço demais, porque traz muitas discussões aqui para a gente avançar. Obrigada. Muito obrigada por sua fala. Eu coloquei no chat também 2 trabalhos mais que estão em português. Um é publicado no SOS Corpo, que é no Brasil, que também publicaram as 3 feministas materialistas, aquele livro que você falou, do patriarcado ao Sim. tempo. Isso é com 2 artigos meus sobre teoria lésbica, então isso pode ser interessante para vocês. E o outro é uma tradução que a gente fez com uma colega muito querida da UFBA, Maíra Kubik. A gente traduz um livro muito bom da Nicole Claude Mathieu, que é uma das materialistas francesas, que eu acho excelente. Era socióloga e antropóloga ao tempo, e a gente fez esse trabalho de tradução com muito esforço, foi muito trabalho, e está no catálogo da UFBA. Eu recomendo muito, tem coisas sumamente interessantes, e também para entender isso do gênero, sexo, gênero, categorias de sexo, etc. É muito 10. Sim, a Maíra, exatamente. Juliana Inês, a própria Maíra. Manda um saludo para ela. Não sei se tem outras perguntas, outros elementos para reflexionar. Professor, eu queria agradecer muito a conversa, foi muito interessante. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, acho que um pouco mais específica, que foi da resposta, de uma das respostas que você deu para a Juliana, que era a respeito da violência contra crianças, especialmente contra as meninas, que é o que eu estudo hoje. E, na verdade, talvez um pouco do que, sei lá, da sua vivência, ou um pouco da realidade da França, essa questão, que é uma das questões que eu tenho nas entrevistas e que tem vindo a aparecer, essa questão da violência sexual contra crianças, quando elas apresentam algum estereótipo de homossexualidade. Então, por exemplo, os meninos que apresentam alguma coisa que pode ser interpretada como uma criança que será homossexual, ou que uma menina será homossexual, e o quanto que tem tido no relato essa intersecção de estar, não só nos relatos, mas até nas bibliografias já se encontram também o quanto que as crianças acabam sendo mais expostas à violência quando estão dentro de algum estereótipo dessa forma. E eu não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, se tem estudado ou o que você interpreta disso. É um pouco que eu tenho, me chamou a atenção, porque está muito próxima da minha tese também. É uma pergunta muito interessante, mas eu não sei exatamente. Tem vários níveis nessa pergunta. Estou escrevendo uma coisa que tem a ver com isso, mas não é exatamente baseado numa pesquisa que eu fiz
Bom, tem vários níveis. Uma coisa seriam as agressões lesbofóbicas, homofóbicas, não sei se transfóbicas ainda mais. Uma dimensão dessas agressões, que poderiam ser agressões que não sejam sexuais, também poderiam ser agressões sexuais, mas poderiam ser agressões em geral, né? Para fazer as pessoas entrar na heterossexualidade. Agora bem, a Monique Wittig fala que a heterossexualidade é apenas para as mulheres, que os homens podem ter a sexualidade que eles querem, sempre que não sejam oficialmente penetrados, né? Extraoficialmente, sabe, mas oficialmente não pode ser penetrado, daí eles podem fazer todo o que eles querem, e isso não é definitório da sua identidade. E o que eles não podem fazer é ser mulheres. Mas isso não é uma coisa sexual, é uma coisa do nível do gênero, entre aspas, gênero. Então, eu acho que tem muitos níveis diferentes. Então, as pessoas consideradas meninas e que aparentemente poderiam se tornar lésbicas podem sofrer uma violência lesbofóbica que não seja sexual e também que seja sexual. As crianças, meninos, entre aspas, podem sofrer violência mais que nada por ser afeminados, mais por ser gays, futuros gays, não sei, é muito complexo, precisaríamos ser muito matizados nas expressões, etc., porque, bom, mas... outro elemento é se a violência sexual vivida na infância pode ser um causante de, seja se tornar heterossexual, seja se tornar lésbica ou se tornar gay. Se tornar lésbica é um tema, se tornar gay é outro tema, porque quem exerce a violência sexual quase sempre são homens. Então, um homem que exerce violência sexual contra uma menina está exercendo uma violência aparentemente heterossexual. E um homem que exerce violência contra um menino está exercendo uma violência que é aparentemente homossexual. Então, é muito complexo, não sei, dá para pensar muitas coisas. Sobretudo, o que eu estou pensando é que essa violência tem alguns textos, um texto que estou pensando em francês sobre isso, baseado numa pesquisa interessante, mas é apenas um começo. Mas o que estou pensando, sobretudo, é que a violência sexual não é sexualidade. Então, o que aparentaria ser uma prática homossexual entre um homem adulto exercendo violência genitalizada em contra de um menino, eu não acho que ele está tendo uma relação homossexual. Está exercendo uma violência genitalizada. Também em contra de uma menina. O que quer dizer com isso é que temos muito confundido a sexualidade com a violência. E eu acho, que nessas sociedades ocidentais contemporâneas, eu diria que quase todo o que achamos que é sexualidade, em realidade não é sexualidade, é violência. Eu lamento dizer isso, mas acho que quase todo está completamente mesclado com violência e muito confuso entre violência e sexualidade. E quase, estou repetindo mais, muitas coisas que achamos que estamos vivendo como sexualidade, em realidade é violência, e sobretudo contra meninos e meninas, e em situações tão desiguais, não é sexualidade, não é sexualidade. Mesmo que tem pessoas, especialmente homens, que falam, vocês, as feministas, falam que não é sexualidade, mas é sexualidade, porque eu desejo isso, eu estou gozando, etc. Mas o fato de usar os órgãos sexuais e o fato de ter prazer não faz com que seja sexualidade, eu acho. Bom, é muito complicado. Mas
às vezes é mais fácil entender quando é questão de quando é reconhecido como tortura. As práticas genitalizadas, de violência genitalizadas, quando acontecem numa cadeia, por exemplo, Guantánamo, por exemplo, mais bem, já esqueci o nome dessa cadeia em Iraque, Abu Ghraib. Vocês lembram dessa coisa do Abu Ghraib, né? Pois lá eu acho que fica um pouco mais claro do que não era sexualidade, era violência, era tortura. Quando isso acontece num quarto de dormir entre adultos ou entre pessoas casadas ou entre namorados, você já não consegue entender que é violência, mesmo sendo violência. Não estou dizendo que sempre é violência, mas o que estou querendo dizer é que os trabalhos, as pesquisas sobre as torturas genitalizadas, acho que podem ajudar a gente a entender algumas coisas da violência quando aparenta ser sexualidade em condições mais cotidianas. Não sei se eu fui clara. Eu acredito que nós estamos chegando já próximo do nosso horário. É, então, eu não sei se mais alguma colega ou algum colega quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu só queria fazer um comentário que minha cabeça fez bum agora, aqui. Eu acho que a de Joana também, estou vendo ali. Então, muito do que a gente tem de perspectiva de combate a essa prática já está por essa premissa, não é? Pensando que é tortura, já por isso que é fadada, não é? Se por acaso avança, porque óbvio, há fundamentos, concordo, partilho dessas ideias de Joana também, de perceber como as entrevistas foram feitas, como são colocadas, como essa identidade é colocada, e é mais uma vez a utilização do gênero, substituindo absolutamente tudo, ou muitas das questões também, enfim. Mas era só para dizer que começou aqui as engrenagens a se movimentarem e essa mesa não acaba agora, né? Ela avança por vários caminhos também. Muito obrigado. E perdão por colocar a questão da violência sexual e da tortura agora danada, que é um tema muito difícil, né? Estou esperando não incomodar as pessoas, é uma temática terrível, mas... E eu acredito também que os limites entre um conceito e outro, hoje em dia, também são. Usamos muito essa expressão no Brasil, né? É uma linha muito tênue. Até Bem, onde começa a violência, até onde começa. Enfim, é para explodir mesmo. Bom, mais uma vez, agradecer a esse momento. Eu acho que nós costumamos dizer que sempre a cada mesa é um momento maravilhoso e nós temos muita sorte de estarmos em um grupo que já se reúne já há alguns anos e sempre temos o privilégio de termos conosco grandes pessoas, grandes estudiosos que nos ajudam e hoje eu acho que a gente pode considerar, não posso falar pelos meus colegas, mas enfim, já que numa tentativa, eu acho que entra para o nosso top 10. obrigada. Pronto. Mas é isso. Agradecer, foi maravilhoso, professora. Espero contar com também a sua disponibilidade no momento futuro. Acho que os temas que a senhora investiga são diversos e estão presentes em várias das nossas linhas, então, por favor, esse também é um convite para estar conosco sempre que possível. E eu gostava de finalizar, agradecendo também a presença de todas as pessoas que estiveram conosco em interação.
nós colocamos no chat também o endereço das nossas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, falar conosco. As pessoas que falaram de certificados e outras questões, nós normalmente fazemos isso num momento posterior, enviamos por e-mail, o e-mail que foi registrado na inscrição para essa conferência. E convidamos vocês a nos acompanharem nas redes sociais para conhecer um pouco tanto do nosso trabalho como das próximas agendas. E é isso. Professora, se quiser se despedir também, fique à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade de conhecer um pouquinho vocês e o trabalho de vocês, as inquietudes, as coisas que movimentam as reflexões, as lutas de vocês. E estou aqui de passagem, não, estou aqui disponível para outros encontros, possivelmente, se vocês precisarem. E algumas coisas tem bastante coisas em português, na verdade. Procurando na minha página, vocês vão achar todo o que tem podido traduzir e assim, coisas minhas ou coisas que eu tenho podido traduzir de outras para o português. E também tem muito mais ainda em espanhol. E agora estou tentando um pouquinho em inglês também. Que Por se bom. vocês não aprendem francês. Amém. Foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, colegas.